Olá, aluno, eu sou a professora Tatiana Rodrigues. Neste vídeo, continuamos o nosso simulado para o seu concurso. Entenda porque o letramento precoce pode ser prejudicial. Esse é o título do texto. Aí vem o subtítulo. Aprender a ler e a escrever antes do tempo pode excluir etapas decisivas no desenvolvimento das crianças. Geralmente, o subtítulo do texto traz a ideia central, então você tem que prestar atenção no fato de que aprender a ler antes do tempo pode excluir etapas decisivas. O texto, com certeza, é sobre isso. O letramento precoce é um assunto permeado por controvérsias. Enquanto algumas instituições de ensino apostam em atividades ligadas à leitura e à escrita, outras defendem a ideia de que é preciso preparar a criança antes de abordar esse tipo de assunto. Então as instituições se dividem aqui, né? Uma galera que acha que as crianças têm que ser estimuladas em relação à leitura desde o início, e outras instituições não pensam assim. Pensam, olha, a gente tem que primeiro preparar a criança de uma outra forma para depois entrar nessa etapa. A discussão é sobre isso. Introduzida pelo filósofo e educador austríaco Rudolf, não sei das quantas, em 1919, a pedagogia blá 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 defende que os pequenos, com até 7 anos de idade, é a idade, né, tenham apenas uma responsabilidade na escola: brincar. Veja que eu não sei que responsabilidade é essa até que depois dos 2 pontos ela seja esclarecida. Então eu vou explicitar. Se perguntarem para você qual a função dos 2 pontos, explicitação. Vou botar um exemplo aqui para você. Se eu colocar assim, caneta preta, quero uma coisa. Se eu digo para você, eu quero uma coisa, aí você o quê? Aí eu falo, depois eu te conto. Você não pode fazer isso com as pessoas, né? Que a pessoa fica curiosa, mas conta agora, mas agora não dá tempo, conta logo. Aí você não conta. O quê? A pessoa fica esperando que essa palavra seja traduzida, que ela seja esclarecida. Eu não sei que coisa é essa até que você coloque alguma coisa após os 2 pontos. Chocolate. Então, na verdade, o que nós temos aqui, uma palavra nebulosa. Vou desenhar uma nuvem. Está chovendo, ok? Está chovendo. É uma palavra nebulosa, ou seja, eu não sei o que ela significa. É como se o significado dela estivesse encoberto. E depois de 2 pontos, pá, eu esclareço. Ó, aí o sol se abriu, está aqui, né? Entre as nuvens, ficou horroroso, mas é isso, acho que dá para entender. Então eu não sei o significado da palavra até que depois de 2 pontos ela seja esclarecida. A função desses 2 pontos vai ser de explicitação. Mas é muito importante que você entenda que eu tenho que ter uma palavra escrita antes dos 2 pontos e o significado daquela palavra específica vai ser esclarecido. Por exemplo, eu falo, gente, existe uma maneira melhor de vocês fazerem isso. Se existe uma maneira melhor, você fica esperando o quê? Qual é a maneira? Aí eu falo, olha, fazendo exercícios. Aí você, tá. Aí eu esclareci qual é a maneira. Essa função desses 2 pontos aí no meio seria de explicitação. Ao participar de jogos e atividades lúdicas, guarde na sua vida que quando você tem o ao mais o infinitivo, ao participar, ao fazer, ao terminar, ele equivale a um quando, ou seja, eu tenho uma ideia de tempo, e é muito importante que você enxergue essa ideia. Ao participar de jogos e atividades lúdicas, meninos e meninas desenvolvem diversas habilidades entre físicas e motoras, além de um estímulo essencial para a vida, a confiança. Quem é a confiança? O estímulo. Então eu vou esclarecer que estímulo essencial é esse. Esse estímulo é a confiança. Novamente, eu tenho 2 pontos aqui com a função de explicitação. Segundo a teoria, nessa fase o aluno tende a gastar muita energia e se prepara fisicamente. Isso é fundamental para o seu desenvolvimento neurológico e sensorial. Tais capacidades refletem em domínio corporal, linguagem oral e, principalmente, contribuem para a inteligência da criança. Então, ele se preparar fisicamente, gastar bastante energia, ajuda para que lá na frente, né, para que contribua para a inteligência. Logo, provavelmente, o corpo fica preparado para esse letramento, né?
Em poucas palavras, na educação infantil, aprimorar essas características é mais importante do que aprender a ler o próprio nome. Eliminar atividades que favorecem a criatividade e o pensamento pode ter consequências graves. Infelizmente, muitas dessas práticas estão sendo substituídas pela escolarização antecipada, alerta Luiz Carlos Freitas, diretor da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Primeiro, eu tenho um trecho entre aspas, que é a fala do Luiz Carlos de Freitas. Quando eu coloco aspas, eu tenho a fala de alguém, o motivo das aspas tecnicamente se chama citação. Citação é quando alguém está falando. 2. Eu tenho mais de uma voz no texto, eu não tenho só a voz do autor do texto, eu também tenho a partir daqui a voz do Luiz Carlos de Freitas. Então eu posso afirmar que é um texto polifônico. O que é um texto polifônico? Um texto que tem mais de uma voz. Além da voz do autor, eu tenho a citação de um texto de alguém, a fala de alguém, ou seja, um outro ser que também fala dentro desse texto. Então ocorreu aqui polifonia. 3. Luiz Carlos de Freitas é um qualquer? Não, ele é diretor da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. Ele não é um qualquer. Esse cara é um estudioso do assunto. Ele é um bambambam nesse assunto. Então por que eu coloquei essa figura dando a opinião dele? Porque eu quero o quê? Dar credibilidade à minha argumentação. Sempre que você tiver uma autoridade no assunto e perguntarem para você por que ela foi citada na sua questão de interpretação textual, a sua resposta tem que ser para dar credibilidade, para dar veracidade à argumentação do autor, né? Seguindo aí, os ideais disseminados pelo croata têm ligação direta com estudos elaborados por outro profissional de renome na área, o psicólogo bielorrusso Lev Vygotsky, né? Ele dizia que a alfabetização é resultado de um processo longo e repleto de etapas, como gestos e expressões. Ao fazer um símbolo no ar, ao fazer, ou seja, quando faz, quando isso acontece, a ideia de tempo, né? Por exemplo, a criança já se manifesta a partir de uma linguagem mais próxima da escrita. Esse aprendizado gradual, ou seja, não é algo cortante, repentino, é algo que tem que ser introduzido aos poucos, né? É imprescindível e deve acontecer nas classes de primeira infância, sem que atividades mecânicas de leitura e escrita atrapalhem ou forcem as etapas de desenvolvimento. Então a atividade mecânica de leitura, a atividade mecânica de escrita atrapalharia o processo do próprio aprendizado da escrita, né? Porque, na verdade, a criança ainda não teria, né, ainda preparação física para receber isso, né? O letramento exige um grau muito grande de amadurecimento neuromotor. Desse ponto de vista, a criança só estará pronta para ser alfabetizada por volta dos 6 anos, afirma Eliana de Barros Santos, psicóloga e diretora pedagógica do Colégio Global e da Escola Globinho, ou seja, outra autoridade no assunto, reforçando a argumentação do autor. Segundo ela, brincar leva o aluno a compreender a si mesmo, seus sentimentos e o mundo em que vive. Essa prática garante a formação das bases necessárias para a construção de outras linguagens, comenta. Então, veja, a atividade lúdica, a atividade física são bases necessárias para a construção de outras linguagens, inclusive a linguagem escrita, né? Estimular a leitura precoce, por sua vez, compromete tal formação. Além disso, pode ocasionar problemas como sobrecarga, deficiências na coordenação motora, apatia, desinteresse, desmotivação e estresse. Então a pessoa ser estimulada precocemente ao letramento pode gerar uma série de problemas. Aprender a ler não é simplesmente decifrar as letras, mas sim dominar um sistema simbólico, o que exige um grande amadurecimento neuropsíquico, explica a diretora. Então a pessoa pode até se desmotivar a aprender, quer dizer, né? Gera um problemão, segundo o texto. 11.
No trecho, ao participar de jogos e atividades lúdicas, meninos e meninas desenvolvem diversas habilidades entre físicas e motoras, além de um estímulo essencial para a vida, a confiança. A primeira vírgula se justifica por se tratar de. Veja, já comentei com você que quando você encontra ao mais o infinitivo de um verbo, você tem uma ideia temporal. É como se eu falasse um quando. Então, eu tenho uma ideia de tempo iniciando esse período. Poxa, Tatiana, tempo não nasceu para ser advérbio? O tempo nasce para introduzir uma ideia adverbial. Não importa se é um advérbio de tempo, uma locução adverbial de tempo, um adjunto adverbial de tempo ou uma oração adverbial temporal. A estrutura do tempo é uma estrutura adverbial. E a questão é, o que diferencia um advérbio de uma oração adverbial? É porque a oração tem verbo dentro. O que diferencia o advérbio da locução adverbial? O advérbio só tem uma palavra, ontem dá ideia de tempo, mas é uma palavra só, advérbio. Às 2 da tarde também dá ideia de tempo, mas tem mais de uma palavra, locução adverbial de tempo. Agora, assim que fulano chegou, dá ideia de tempo, mas eu tenho o verbo chegou. E o que acontece aqui é que eu tenho o verbo, que é justamente o participar. Então, isso é uma oração adverbial temporal no início do período. E a realidade é que todas as adverbiais, quando iniciam o período, pedem vírgula obrigatória. Não é só a de tempo que faz isso, a de condição, a de finalidade, a de concessão, enfim, as demais adverbiais. E por isso, o gabarito, letra B de bola, é uma oração adverbial iniciando o período com ideia de tempo. Questão número 12. Em poucas palavras, na educação infantil, aprimorar essas características é mais importante do que aprender a ler o próprio nome. O trecho acima se articula com base em uma. Veja, uma coisa é mais importante do que a outra. Já conversamos sobre isso, né? Num outro momento. Uma coisa é mais importante do que a outra, ou mais bonita do que a outra. Uma é mais bonita que a outra. Ele se articula por essa ideia de comparação desse do que. Posso tirar esse do? Posso. Fulano é mais bonito que ciclano, mais inteligente que ciclano, ou mais inteligente do que ciclano. Não importa. Eu posso ter esse do ou não, que eu continuo tendo a minha semântica de comparação. Gabarito letra D de dado. Lembrando que a comparação necessita de 2 seres, ou 2 pessoas, ou 2 animais, ou 2 situações, não importa, né? Se eu digo, por exemplo, meu vizinho é como um príncipe, eu estou comparando meu vizinho com um príncipe, com o conectivo como, dando uma ideia de igualdade, né? Ele é tal como um príncipe, ou seja, eu estou dizendo que ele é bonito como um príncipe ou elegante como um príncipe. Se eu arranco esse como e digo meu vizinho é um príncipe, sabendo que eu moro no Rio de Janeiro, né? Eu não sou vizinha de ninguém da realeza, então certamente eu estou numa linguagem metafórica. Essa comparação passa a ser não mais uma comparação explícita, porque eu tiro como. O como é explícito, ele dá a ideia de comparação. Se eu arranco, eu passo a ter uma comparação implícita. É claro que se eu moro no Rio de Janeiro, eu não sou vizinha de ninguém da realeza. Então, eu não estou dizendo que meu vizinho é um príncipe de verdade. Eu estou, na verdade, comparando nas entrelinhas o fato dele ser tão educado como um príncipe, tão elegante, ter os modos de um príncipe ou alguma coisa assim. Logo, essa comparação implícita é chamada de metáfora, ok? Então, guarde isso aí. Questão número 13. Os ideais disseminados pelo croata têm ligação direta com estudos elaborados por outro profissional de renome da área, o psicólogo bielorrusso Lev Vygotsky. As palavras destacadas são acentuadas, respectivamente, pelo mesmo motivo das palavras a seguir. Veja, a primeira palavra aí é o tem com acento circunflexo. Você deve se lembrar do seguinte. 2 verbos fazem isso. O verbo vir e o verbo ter. Se eu conjugar, e tem que ser no presente do indicativo. Se eu conjugar o presente do indicativo do verbo ter na pessoa ele tem. E não vai haver acento. E se eu disser eles têm? Vai haver um acento circunflexo.
E se eu pegar um verbo derivado do verbo ter? Ele entretém. Aí vai ter acento agudo. Ué, Tatiana, mas por que ele não tem? Porque eu só tenho uma sílaba. Se eu tiver mais de uma sílaba, eu acentuo as oxítonas terminadas em, como ninguém, também, além, recém, vintém, entretém. E veja que todas com acento agudo. É o mesmo motivo de também. A partir do momento que eu mudo esse sujeito para um sujeito plural, eles têm, eu boto um acento circunflexo. Qual o nome dessa acentuação? Se chama acento diferencial de número. Por que diferencial de número? Porque número no português é singular e plural. Então, estou diferenciando o número plural, eles têm, do número singular, ele tem. Se você escreve eles têm sem acento circunflexo, equivale a dizer eles vai, eles come, eles estuda, né? É um erro de concordância horroroso, não é só um erro de acentuação. Por isso que isso cai muito dentro da questão de concordância. Já se eu conjugasse um verbo derivado, por exemplo, o verbo entreter, ficaria eles entretêm e agora com acento circunflexo. Então, eu posso afirmar que essa acentuação de cima se trata de uma oxítona terminada em e a de baixo, para diferenciar o número. Tatiana, mas se na minha prova afirmarem que o acento agudo de entretém só é agudo porque o sujeito é singular, está certo? Sim. Isso é plural, né? Só é circunflexo porque o sujeito é plural. Da mesma forma, o verbo vir, eu diria, ele vem sem acento, mas eles vêm com acento. Mas se eu pegar um derivado do verbo vir, verbo intervir, ele intervém com acento agudo e eles intervêm com acento circunflexo. Cuidado, porque eu não estou falando só do intervir e do entreter. Todos os derivados do verbo ter e do verbo vir. Conter, manter, abster, ater, intervir, convir, sobrevir, advir, né? São verbos derivados do verbo vir, provir, né? Enfim, então eu preciso, para ser acentuado pelo mesmo motivo, só pode ser o verbo ter ou um de seus derivados ou o verbo vir com acento circunflexo, para ser um diferencial de número, porque o diferencial de número é sempre no circunflexo. Então isso já me faz eliminar a letra A, que está com acento agudo. E me faz eliminar a letra D, porque a letra D não é ter nem vir. Tatiana, a letra D é o crem. O crem, ele vem do caso do crer de lever. O que é crer de lever? É o verbo crer, o verbo dar, o verbo ler, o verbo ver. Ou seja, eles creem, eles deem, eles leem e eles veem. É só no crer de lever que eu dobro a letra E. Então, eu dobro a letra E no crer de lever. Creem, deem, leem e veem. Ou seja, verbo crer, verbo dar, verbo ler e verbo ver. E, claro, seus derivados. Se o ver faz vem, o prever prevém. Se o ler faz leem, reler, releem. Já afirmando que todos estão no presente do indicativo, com exceção do verbo dar, que está no presente do subjuntivo. Os demais, todos no presente do indicativo. Então, observe que nada tem a ver com isso. Tatiana, mas você não está colocando acento. É porque eu escrevo de acordo com a nova reforma ortográfica, né? O novo acordo ortográfico. E o novo acordo ortográfico retirou esse acento circunflexo dessa dobrada do E. Então, não só da dobrada do E, da dobrada do O também. Em palavras paroxítonas. Então, quando eu separo creem, a palavra é paroxítona. A tonicidade fica na penúltima, não há mais acento nessa dobrada de E. Assim como eu também não acentuo mais em voo, enjoo e sobrevoo, na dobrada do O, paroxítona também. Então, a realidade é que essa alternativa nem tem mais acento, logo jamais vai ser acentuada pelo mesmo motivo. Dito isso, eu tenho o intervir, intervém e o advir, advém. As duas são pelo mesmo motivo. Então, o que vai desempatar é a segunda. Veja o que acontece com a palavra área. Eu tenho duas vogais no final, mas a tonicidade está numa vogal anterior a essas duas. Eu sou obrigada, então, a acentuar
E na separação silábica, essas vogais do final ficarão juntas. Ah, Tatiana, então não são duas vogais, porque só existe uma vogal por sílaba no português. Verdade. Então não são duas vogais, mas sim uma vogal e uma semivogal. O que caracteriza um encontro chamado ditongo, um encontro vocálico aqui. Então, eu tenho que buscar uma alternativa que também faça isso. As pessoas confundem muito esse final, né? Mas sabe que essa é a diferença de secretária para secretaria? Se eu separar secretária, ó, secretária, eu tenho duas no final, mas a tonicidade está na anterior. Então, eu acentuo essa anterior e na separação silábica essas vogais vão ficar juntas. Logo, não são duas vogais, mas sim uma vogal e uma semivogal, o que caracteriza o encontro vocálico chamado ditongo, diferente de secretaria, que não é acentuada e tem a tonicidade no ri. Essa aqui é que a gente separa como hiato. Então, cuidado, porque não é a mesma coisa, né? Então, aqui, olha, eu tenho único. É uma palavra proparoxítona, não é o caso. Porque aquela ali é uma palavra paroxítona. Então, eu preciso buscar uma alternativa que eu tenha duas vogais no fim. E digo mais, com ou sem S em seguida, não importa. Se houver um S, dá no mesmo. Eu tenho duas vogais no final, a tonicidade está na anterior a essas duas, então eu acentuo essa anterior e na separação silábica essas vogais vão ficar juntas. Logo, não são duas vogais, mas sim uma vogal e uma semivogal, o que caracteriza o encontro vocálico chamado ditongo. É o mesmo que acontece com vários. Eu tenho duas no final com S em seguida ou não, não importa. A tonicidade está na anterior, ela é acentuada? Ah, então aqui no final vai ficar junto. É exatamente o que acontece na letra D de dado, certinho, o gabarito aí em relação à área. Vou apagar. Questão 14. Segundo o texto, o estímulo à alfabetização precoce é prejudicial. Por que é prejudicial? Veja, porque compromete as bases, né? Você teria aí uma base motora, né? Uma base física, uma base lúdica para depois chegar lá, não é isso? Ele diz, porque compromete a formação de bases para outros aprendizados e habilidades, é exatamente o que está expresso no texto. Meu gabarito certamente é a letra A, aí vem a letra B. Porque as crianças podem se confundir, nada tem a ver com isso. Letra C, porque não há maturidade para discernir significados. Ele não disse isso. Ele disse que compromete de fato as bases que são necessárias. O texto todo gira em torno disso. Letra D, porque a criança pode se tornar um adulto desestabilizado emocionalmente. Ele não falou isso. Ah, porque lá na frente pode ficar desestabilizado emocionalmente quando adulto. Ele não falou isso, né? Ele falou sim, que pode gerar problemas de desmotivação ou qualquer coisa assim. Mas ainda na infância, ninguém falou que é quando adulto, né? Beleza. Questão número 15. Aprender a ler não é simplesmente decifrar letras. Sobre o sujeito do verbo destacado acima, pode-se afirmar que... Veja, quando eu digo... Aprender a ler não é. Vou botar só o decifrar letras, sem o simplesmente, porque na verdade ele não importa para essa análise. Quando eu digo aprender a ler, eu poderia substituir essa oração inteira pela palavra isso. Como se eu dissesse, isso não é decifrar letras. Isso que é aprender a ler. Se você consegue substituir pela palavra isso, quer saber? Use a palavra isso. Isso não é decifrar letras. Deu muito certo. Isso não é, ele não é. Nós não somos. Veja que esse isso influencia no singular e no plural do verbo. E quem determina se o verbo fica no singular ou no plural em uma frase é o sujeito, porque o verbo concorda com o sujeito. Então esse isso é o sujeito.
Só que ele só está substituindo essa oração aqui. Então, Tatiana, você quer dizer que essa oração é o sujeito desse verbo? Estou. É o mesmo de dizer oração subordinada substantiva subjetiva, que é aquela que exerce função sintática de sujeito. A gente não vai chamar de sujeitiva, vamos chamar de subjetiva. Então, oração subordinada substantiva subjetiva. E você também pode chamar de sujeito oracional, porque é um sujeito com verbo dentro, é um sujeito em forma de oração. Aparece muito na prova assim: é necessário que diga a verdade. Veja que eu posso substituir a oração iniciada pela palavra que pela palavra isso. Mas não ficaria legal dizer é necessário isso. Seria melhor dizer isso é necessário. Se isso é necessário, ele é necessário, nós somos necessários. Esse isso está exercendo a função sintática de sujeito deste verbo aqui. Logo, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. E esse I, já comentei ainda há pouco, olha o I, de conjunção integrante. Então, toda vez que você consegue substituir uma oração inteira pela palavra isso, você está diante de uma oração subordinada substantiva. Se houver um que ou um se a iniciando, conjunção integrante. Como ali eu não tenho, eu não vou falar sobre isso. Mas se eu tivesse, seria conjunção integrante. E qual vai ser o nome dessa oração? Vai ser subjetiva? Vai ser objetiva direta? Aí depende da função sintática da palavra isso. Poderia ser uma outra coisa. Se eu dissesse assim, Josclei disse que viria hoje. Na verdade, Josclei disse isso. Isso o quê? Que viria hoje. Veja que o sujeito do verbo dizer já é Josclei, então não tem como o sujeito ser a oração seguinte, vai ser uma outra coisa. Mas é uma oração subordinada substantiva? Sim. Esse que é conjunção integrante? Sim. E qual vai ser a função sintática da oração? Ué, a mesma função sintática da palavra isso ali no lugar dela. Josclei disse isso. Quem diz, diz algo. Objeto direto. Então, o nome da oração, oração subordinada substantiva objetiva direta. E este que, conjunção integrante. Agora, de qualquer forma, no caso da questão, esse isso não exerceria a função sintática de objeto direto, exerceria a função sintática de sujeito. Então, é a mesma função sintática da oração. Você vai chamar de sujeito oracional. Gostaria de que você anotasse que toda vez que o sujeito do verbo é oracional, a regra de concordância obriga que o verbo fique na terceira pessoa do singular, que é o caso desse e é o caso desse aqui também. Então lá, isso é decifrar. Na verdade, sobre o sujeito do verbo destacado acima, pode-se afirmar que é oracional. Está aí o gabarito. Cuidado, porque isso cai em prova. Questão número 16. Enquanto algumas instituições de ensino apostam em atividades ligadas à leitura e à escrita, exerce a mesma função sintática dos termos destacados acima. Veja, atividades ligadas à leitura. Quem é ligado é ligado a. Assim como quem é apaixonado é apaixonado por. Assim como quem tem acesso a. E quem presta assistência a. Veja que eu tenho esse acento grave indicativo de crase e justamente ele já denuncia que aqui dentro eu tenho uma preposição a. A questão é, quem pede essa preposição? O termo anterior, ligadas. Ah, Tatiana, aqui dentro eu tenho um artigo também, beleza, mas eu quero falar da preposição. Essa preposição aparece exigida pelo termo anterior. Esse termo é um verbo? Não. Ligadas é um adjetivo. Não são quaisquer atividades, são aquelas que são ligadas, são atividades bonitas, são atividades maravilhosas, são atividades ligadas. Esse cara é um adjetivo. Beleza, mas aqui nem importa o que ele seja. Eu quero
que você pense da seguinte forma: eu tenho uma preposição sendo exigida por uma palavra anterior e essa preposição não foi exigida por um verbo. Então, eu estou diante de uma regência nominal e não verbal. Ou seja, eu tenho que marcar uma alternativa que também tem uma preposição exigida pela regência nominal. E já guarde para você que a regência nominal necessariamente inicia um complemento nominal, que é a função sintática aí de a leitura. Então, eu vou apagar aqui para te dar 2 exemplos. Se eu digo assim, Geoclay necessita de estudo e Geoclay tem necessidade de estudo, eu quero que você preste atenção nesse de estudo aqui, olha. Quem necessita, necessita de. Ah, então a preposição de foi exigida. Por qual palavra? Necessita. Necessita é um verbo? Sim. Se necessita é um verbo, então essa preposição está sendo exigida por uma regência verbal. Agora, olha embaixo. Quem tem necessidade de. Esse de foi exigido por qual palavra? Necessidade. Necessidade é verbo? Não, o verbo aqui é tem. Para a língua portuguesa, dizer que fulano tem necessidade ou que fulano tem uma mochila é a mesma coisa. Necessidade é um substantivo. Mas, de qualquer forma, eu prefiro que você pense assim, não é verbo. Ah, mas eu quero muito saber o que é. Tá bom, substantivo. Então, se a preposição foi exigida por uma palavra que não é verbo, a regência não pode ser verbal. Logo, obviamente, essa regência é o que sobra. É a regência nominal. Aqui o português é muito simples. A gente chama de verbo que é verbal e o resto nominal. E esse raciocínio também serve para a concordância verbal e nominal. A verbal se trata do verbo, a nominal, do resto. No final das contas é isso. Ocorre que a regência verbal inicia um complemento verbal na função sintática, enquanto que a regência nominal, obviamente, vai iniciar um complemento nominal. A diferença entre o complemento verbal e o complemento nominal é porque o complemento verbal se divide em 2. O objeto direto e o objeto indireto. E você acaba não chamando esse cara de complemento verbal na sua vida. Você chama logo de objeto direto ou de objeto indireto. Mas não se esqueça de que os objetos são complementos verbais. É a mesma coisa, é só uma nova forma, uma outra forma de chamar a mesma coisa. Só que qual é a diferença entre eles? O objeto direto não tem preposição, então não pode ser esse. Eu estou falando do objeto indireto. Então, veja como o objeto indireto é parecido com o complemento nominal. É muito. O que diferencia os dois é justamente a regência. Então, nesta questão, eu estou procurando uma preposição sendo exigida por um termo que não seja verbo, para poder caracterizar um complemento nominal. Ocorre, ó, aqui eu tenho a preposição a, aqui o de e aqui o a. Olha só a palavra anterior, é verbo, então não é essa. Olha aqui, é verbo, fugir. Aqui também é verbo. A única alternativa que eu tenho, uma palavra que não é verbo, é a letra B. Logo, só pode ser essa. Quem tem medo de. A palavra medo exigiu a preposição de. Logo, se medo não é verbo, eu estou diante de uma regência nominal e, portanto, na função sintática de um complemento nominal, por consequência. Tudo bem? Só para colocar aí verdinho, beleza? Questão 17. De acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, é exigência para que um relatório seja redigido. Veja, relatório vem de relatar.
Se eu vou relatar, eu vou contar alguma coisa, mas eu só posso contar se eu estiver em serviço naquele momento. Então veja, aconteceu uma situação, você estava de folga e passou no seu serviço. Alguém vai pedir para você escrever relatório? Não, porque você não estava em serviço. De folga você não escreve relatório. Então é necessário que você presencie a situação em serviço. E aí são duas situações. Ou já faz parte das atribuições do seu cargo escrever relatórios, tá? Toda semana todo mundo que tem esse cargo escreve relatório, sei lá, ou todos os dias, ou de 15 em 15 dias, enfim, já faz parte das atribuições. Onde eu vejo as atribuições? No edital, tá lá, atribuições do cargo, leia isso antes de se inscrever, deixe de ser doido, né? Beleza. E a outra possibilidade é um superior pedir para que você escreva esse relatório. Mas de qualquer forma, de um jeito ou de outro, você tem que estar em serviço quando aquilo acontece. Então vamos lá. É exigência para que um relatório seja redigido a pedidos no superior? Não necessariamente. Pode ser porque já faz parte das atribuições do cargo. Letra B, já fazer parte das atribuições do servidor constante no edital do concurso? Nem sempre. Pode ser porque um superior pediu. Letra C, o padrão ofício? Não. Padrão ofício é ofício, aviso e memorando, que seguem o padrão ofício. Nada tem a ver com isso. Letra D, que o servidor redija sobre algo que presenciou em serviço. É exatamente a exigência de qualquer relatório. Questão número 18. De acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, uma ata... O que a ata faz? A ata diz tudo o que acontece em uma reunião. Além disso, você precisa saber que a ata não contém parágrafo, ou seja, ela vai de ponta a ponta. Tatiana, por que não tem parágrafo? Para que ninguém acrescente nada posteriormente. Eu chamo a ata de documento do desconfiado. Qualquer pergunta que façam para você, você responde, para que ninguém acrescente nada posteriormente. Todos os numerais devem ser escritos por extenso, ou seja, eu não posso botar o número. Eu tenho que, sei lá, se for dia 21 de 2017, né? 21 de abril de 2017, eu vou escrever 21 de abril de 2017, por exemplo. Ou seja, eu preciso disso tudo por extenso, necessariamente. Outra coisa, devo conter quem participou da reunião, o que foi discutido, o que foi decidido, a data da reunião e a data da lavratura dessa ata. Se aparecer para você uma questão, vem a ata e vem ponto, e vem x, por exemplo. Aqui está uma linha, ó, aqui está a sua ata. Você já sabe que a ata não contém parágrafo. Ela vai de ponta a ponta, aqui das margens, né? Ela vai direto. Tudo absolutamente por extenso. Aí eu começo daqui, vou até lá escrevendo, parará, ponto. Acabou aqui, x. Aí a banca, já perguntaram em concurso, por que esse X estava aí, depois do texto. Gabarito, para que ninguém acrescente nada posteriormente, né? É sempre o mesmo gabarito. Beleza. Porque eu tenho que colocar os números por extenso. Por quê? Para não haver alterações, para não haver fraude. Você sabe como são as pessoas, né? Essa é a ata. A ata não deve conter parágrafos? De fato, a ata não contém parágrafos, exatamente o que eu falei. Ela vai de ponta a ponta, né? B, não precisa ser redigida inteiramente por extenso. Precisa sim, já que os numerais podem ser representados por números. Não pode, tudo por extenso. Letra C, necessita da assinatura de pelo menos metade dos presentes. Nisso não está escrito no manual em lugar nenhum, na verdade todo mundo assina. Letra D, pode ser redigida para pedido de direitos. Não. Quem pede direitos é quem está requerendo. Estou pedindo, requerendo, solicitando. Logo eu vou escrever um requerimento. Nada tem a ver com isso. Eu só escrevo na ata o que acontece em uma reunião, uma assembleia, né? 19. De acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, o ministro de Estado expede necessariamente. O ministro expede necessariamente no manual dos documentos o aviso, que é um documento do padrão ofício. Ele é expedido pelo ministro e é recebido por autoridade de mesma hierarquia. O fecho dele vai ser sempre o atenciosamente, porque atenciosamente é o fecho para autoridades de mesma hierarquia. Ele é um documento externo, porque ele sai de um ministério e vai para outro lugar.
Então, ele tem que conter uma coisa chamada endereçamento. Além disso, o ministro também escreve um documento chamado exposição de motivos. A exposição de motivos pode ser escrita por um único ministro ou por um grupo de ministros. Se um grupo de ministros a escrever, vai ser chamada de exposição de motivos interministerial. Tem que saber esse nome porque ele cai em prova. Outra observação é que a exposição de motivos, ela vai do ministro ou desse grupo de ministros, sendo destinada ao presidente da República ou ao vice-presidente da República. E apesar de a exposição de motivos não ser um documento do padrão ofício, lá no seu capítulo no manual, ele diz que deve seguir sim o padrão ofício, a exposição de motivos, ou seja, fonte Times New Roman número 12, citação número 11, rodapé número 10, né? Enfim. Então, cuidado, porque essa questão já caiu em prova e pegou todo mundo. Não é um documento do padrão ofício, mas deve seguir o padrão, provavelmente para ajudar o ministro, já que ele já escreve o aviso que é do padrão ofício. Fala, olha, eu não vou te dar 2 padrões, já que você tem 2 documentos, escreve, usa aquele outro padrão para esse aqui também, né? Fica mais fácil a sua vida. Então, com certeza, para ajudar a vida dele, né? Então, na verdade, o ministro expede aviso e exposição de motivos, gabarito, letra D de dado. Questão número 20. O vocativo correto para a autoridade a que se dirige, utilizando-se o pronome de tratamento Vossa Magnificência. Vossa Magnificência, quem é reitor de universidade, reitor de faculdade, é o reitor. E qual é o vocativo dele? O vocativo é magnífico reitor. Então, você deve começar o texto com magnífico reitor, Vossa Excelência, por exemplo, deve saber sobre a falta de papel higiênico no seu andar, né? É o tipo de documento que apareceria, não se esqueça de que o Vossa Magnificência, assim como Vossa Excelência, não importa, ele se comporta no texto como um você. Logo, o verbo vai ser conjugado da mesma forma, os demais pronomes associados também, os adjetivos também. Se você for um homem, eu vou dizer, você está atarefado, logo, Vossa Excelência está atarefado. Se for mulher, você está atarefada. Logo eu vou dizer Vossa Magnificência está atarefada, por exemplo. Ou logo os adjetivos também concordam com o sexo da pessoa que se refere. Cuidado, porque isso já caiu também. Mas de qualquer forma, ele perguntou o vocativo de Vossa Magnificência. Eu acho o máximo. Acho que é o melhor vocativo de todos. É o magnífico reitor. Então, fechamos com essa. No nosso próximo encontro, espero acrescentar mais algumas informações a você. Espero ter ajudado. Tchau, tchau. Até a próxima.